Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Hoje vamos dar uma olhada no Open File Dialog, que é aquela caixa de diálogo que pede um arquivo para abrir ou para gravar. A primeira coisa que você tem que fazer é incluir um link de biblioteca no seu projeto. No caso aqui do Qt é no janela.pro, que é o que eu estou usando. Chama Common Dialog 32.dll. Esse arquivo aqui é que vai conter o diálogo que nós vamos usar. Geralmente ele está no seu Windows 632, mas você pode dar uma procurada e ver onde que ele se encontra no seu sistema. Você tem que linkar a DLL dele, tá? Então vamos aqui no código. Vamos dar uma compilada só para você ver que não tem problemas. Ele vai gerar uma janela com botão e por enquanto não vai fazer nada. Tá ótimo. Então agora vamos fazer o diálogo abrir. Vamos lá no Command, aqui. Vamos colocar, já tem um botão ali, né, que chama gbotão. If L para é igual a gbotão. Gbottom. Eu já vou testar direto aqui até o botão do clique, para não ter que ficar fazendo switch case lá. Eu já sei exatamente o que eu vou ter que testar, né? Então, bn clicked. Então, se for o gbottom e for um clique do botão, ele vai entrar aqui. O que nós vamos fazer? Tem uma estrutura que chama Open File Name. Pode colocar assim que ele identifica quem é. Nós vamos digitar como OFN, Open File Name. O que nós temos aqui? Vamos primeiro zerar a estrutura, que é sempre bom. OFN com zeros, size off de OFN. Vamos criar aqui o char cz file name. Estou criando um padrão do Windows, mas você pode colocar qualquer nome na prática. Vou colocar com 8 caracteres, é o suficiente, e um char de título. O que nós vamos fazer agora? Vamos inicializar essa estrutura de Open File Name, ofn.lStructSize. Ele tem que saber o tamanho da estrutura. Como eu já disse em outros vídeos, dependendo do tamanho da estrutura, ele sabe qual é a função que está sendo utilizada. Temos o ofn hinstance, que é a instância do programa, que nós já temos ali em outros vídeos já gravados. Nós temos o ofn lpstr custom filter, que no caso aqui é nulo, porque nós não temos nenhum filtro customizado, isso é o padrão, tá? Nós temos o ofn nfilter index também, que não temos nenhum índice customizado, porque nós não temos nenhum filtro customizado. Temos o ofn nmaxFile. Esse cara aqui é para dizer qual é o tamanho máximo que nós podemos obter do retorno da função. Eu vou usar a macro que já existe aqui, que é o underline max underline file. Vou usar o path, na verdade, não vou usar o file, vou usar o path. Isso. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver que o máximo que ele permite 260 bytes. Vamos usar o ofn nmaxFileTitle, aqui, que é o nome máximo que vai ter o arquivo com sua extensão. Vamos usar também a macro maxFname, mais o max extensão. Se nós filtrarmos aqui, ó, qual que é o nome máximo que o arquivo pode ter? 256 bytes. Qual que é o máximo que uma extensão pode ter? 256 bytes também. Na verdade, não tem... O limite aqui é 502 bytes, se você prestar atenção. E o caminho é 260. São padrões do Windows, tá? Dificilmente você vai ter problema com isso, a não ser que você tenha coisas muito mirabolantes. Aí nós temos o ofn lpstr diretório inicial é null, que é o que ele estiver corrente no momento. Você pode colocar um se você quiser. Ofn lp standard est, quer dizer, qual que é a extensão padrão que eu quero que ele comece, eu vou colocar txt. Aí temos o ofn lpstr file, que é onde vai estar o nome do arquivo, que é aquele cz file que nós colocamos lá em cima, aqui. Teremos também o ofn lpsta, o título, que quando você abre a janela, qual que é o título inicial dela. Temos que usar a macro text para fazer a formatação dos dados, para saber que língua nós estamos, e vai colocar abrir arquivo. Vamos colocar o flag, que ele vai ser qualquer arquivo escondido ou read only, não importa, mais
o arquivo deve existir. Quando ele for abrir, se você apagar enquanto ele está selecionando, ele vai reclamar que o arquivo não existe. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que tem outras propriedades aqui, ó. Você pode abrir um arquivo só read only. No caso aqui eu coloquei read only e hide. Você pode abrir o caminho deve existir, o arquivo deve existir, pode ter um nome longo, pode ser compartilhado. Tem várias outras opções aqui. Em geral, o que eu estou colocando ali é o padrão, com exceção do arquivo escondido, né? Mas você pode colocar arquivo de read only deve existir, ou só read only. O próximo é o lpstr file título. Eu vou te mostrar o que ele faz. Você viu que foram duas variáveis que eu criei, né? Nome e título. Nós vamos ver o que ele vai fazer. E o afn lpstr filter. Esse filter aqui, quando você for selecionar o arquivo, ele te dá algumas dicas. Você lembra quando você abre um arquivo? Por exemplo, vamos dar aqui um file open. Tá vendo essa opção aqui, ó? Ele te dá várias opções de tipos de arquivos que você pode dar. Isso aqui chama filtro, essa parte aqui. Eu posso colocar todos, no caso aqui, ou selecionar algum específico aqui. Como que ele sabe que tem todas essas coisas aqui, todos esses filtros? É porque na hora que eu estou criando ele, eu digo que esses filtros vão existir. Então, como que eu defino? Eu dou um underline text e falo para ele txt files, esse é o título que vai aparecer lá. Aí dou um terminador, posso até colocar mais alguma coisa aqui, asterisco.txt, então vai ficar visível. Txt file, asterisco.txt, aí eu dou um terminador nulo. Aí como que ele sabe, se eu selecionar esse texto aqui, como que ele sabe que tem que ser só asterisco.txt? O segundo parâmetro, depois da descrição, é o tipo de arquivo, então asterisco.txt. Aqui eu estou dizendo, ó, o texto é esse, e quando eu selecionar, eu quero que ele me mostre isso na janela. Aí eu vou botar mais uma continuação aqui. Vou dar outro barra nulo aqui, e vou dizer para ele, outros. Posso até colocar asterisco.asterisco, por exemplo. Asterisco. Aí dou um outro terminador nulo, para dizer para ele que a descrição corresponde ao asterisco.asterisco. Aí para encerrar todo esse filtro, para ele saber que não tem mais filtros adiante, eu dou um barra null e barra null. Então são dois. Então vamos novamente. No filtro aqui, você vai colocar um texto e cada informação que ele vai obter aqui na caixa de diálogo de filtro é separado por barra nulo ou barra zero. Então o primeiro é o texto da descrição e depois o tipo de arquivo. Aí barra nulo, o segundo texto e o segundo tipo de arquivo. E para terminar, você põe dois nulos. Que aí ele sabe que quando tem dois terminadores nulos, acabou a descrição do texto. Entendido? E por último aqui, vamos colocar o random da janela, para ele saber a quem pertence o Open File Dialog. Aqui, esse carinha aqui. Feito isso, temos a variável de true ou false aqui, que significa que dá o comando get open file name. Quando tem o A, o W e o sem nome, você sempre coloca o sem nome, porque aí dependendo se é Unicode ou não, ele sabe qual dessas duas funções tem que usar. Se elas não existirem, geralmente você vai colocar o A. Mas quando aparecer esse help aqui e tiver as três, você põe o sem nomenclatura aqui, ó, sem o A e sem o W, sozinho. Aí ele decide qual que tem que usar. Passando o ponteiro dessa estrutura que nós acabamos de criar. Ele vai retornar um verdadeiro ou falso ali. Se for verdadeiro, vamos dar um tprintf. Isso aqui é porque nós estamos no ambiente gráfico e tem que usar essas marcas. Então, arquivo com diretório. Barra S, barra N, fecha aqui, SZ file name. Então, esse cara vai retornar o arquivo mais o diretório. E tem esse cara aqui, ó, essa variável, que vai retornar só o nome do arquivo. Ele está como título. Aqui. E SZ title. Às vezes é interessante você voltar a variável, o nome do arquivo com o caminho, às vezes é interessante só o nome do arquivo. O break está aqui. Vamos dar uma executada e ver como é que funciona. Esqueci de alguma coisa. Underline aqui. Executando. Deixa eu minimizar a janela. Botão. O diálogo abriu.
Como ele está com o arquivo txt files aqui, ó, ele só selecionou os txt. Lembra que é o segundo parâmetro? Se eu clicar aqui, ó, ele tem outros. Ele vai colocar asterisco, ponto asterisco. Tá vendo? Quando ele selecionou todo mundo. Vamos voltar para o txt aqui. Vou selecionar esse cara aqui, registro, por exemplo. Vou dar um abrir. Parece que não aconteceu nada, né? Vamos voltar para o código aqui. Saindo da tela aqui, nós podemos ver que quando ele utilizou aqui o size name, ó, no LP str file, ele pegou o caminho todo mais o diretório. Quando ele pegou o título aqui, ó, que é só o nome do arquivo, ó, file title, por isso que está aqui scz title, ele pegou só o nome do arquivo. Então aqui você pode usar o arquivo com o diretório se você quiser, ou só o nome do arquivo, depende do que você precisa fazer. Agora, como que a gente salva um arquivo? A gente vem, nós vamos aqui no título e vamos colocar salvar arquivo. E a função é quase a mesma, só que em vez de getOpen é getSave. File name. Executando. Vamos dar um open aqui. Se eu clicar no case, por exemplo, saindo da tela aqui, você vai ver que ele mostrou mais ou menos a mesma coisa que o open faz. O nome do arquivo aqui com o diretório e só o nome do arquivo, sem o diretório. Então, como podemos ver, podemos obter o caminho com o caminho ou somente ele. Isso é muito tranquilo. Na prática, só o título e o nome da função é que mudam quando você vai dar um open file ou save file. Talvez você me pergunte, por que não tem uma função só que faz a mesma coisa? Primeiro, boas práticas. Duas funções diferentes são duas ações diferentes. Segundo, por manutenção. Se só houver uma função e tiver problema, nada vai funcionar. Desta forma, você pode melhorar uma função independente da outra. Se por acaso você faz uma função que faz mais de uma coisa ou tem mais de um propósito, por favor, reveja, pois foge da filosofia do Ken Thompson, criador do Unix. Uma função deve fazer uma e somente uma coisa, e fazê-la muito bem. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.